Fala, meus amados, a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou Alexandro Anjos e neste vídeo eu irei compartilhar com vocês algo sério que aconteceu comigo, uma experiência espiritual que marcou a minha vida e me trouxe uma lição extraordinária. Fique comigo até o final, porque eu tenho certeza que através deste vídeo Deus vai ativar você nesta determinada área que eu acabei pagando as consequências. Se você não é inscrito, se inscreva, ative o sininho, deixe aí o seu like, porque isso nos ajuda muito. E compartilhe o máximo que você puder este conteúdo com mais pessoas, em nome de Jesus. A experiência que eu tive com Deus foi algum tempo atrás e ela ocorreu desta seguinte maneira. Eu estava na igreja a qual eu entreguei a minha vida para Cristo, isso no estado da Bahia, na cidade chamada Camaçari. E ali na Assembleia de Deus, eu sempre estive muito envolvido com oração, sempre estive muito envolvido com o círculo de oração. Nesta época também tínhamos a oração da hora nona, que ocorria ali às 3 horas da tarde. E nesse conjunto de busca a Deus, oração, jejum, monte, sempre gostei de orar muito em monte, eu fui levado a uma dessas tardes de oração que chamávamos de oração da hora nona, às 3 horas da tarde, com base ali em Atos capítulo 3, quando Pedro e João subiam ao templo para orar na hora nona. E no último banco da igreja, eu estava orando e no momento da oração eu ouvi uma voz muito doce e suave que falou comigo, mas foi uma voz de comando. Essa voz pedia, me ordenava e mandava com que eu me preparasse um pouco mais em jejum. E a voz dizia exatamente assim: durante essa semana, jejue todos os dias, porque uma vizinha sua irá manifestar demônio e vão chamar você para expulsar o demônio. Isso mesmo. Novo convertido, tive essa experiência com Deus. Deus me mandando preparar a minha vida em jejuns, porque uma vizinha iria manifestar e eu é quem seria chamado para expulsar aquele demônio. Lembrando que a voz que falou comigo, a voz do Espírito Santo de Deus, pediu para que daquele dia em diante eu estivesse a jejuar. E o que eu fiz? Pensei logo comigo: isto é coisa da minha cabeça. Um dia se passou, 2 dias se passaram, 3 dias, 4 dias, 5, e por fim, a semana acabou indo embora. E eu não tirei um dia sequer para poder jejuar. Essa semana passou e, obviamente, para mim nada havia acontecido. E eu continuei fazendo as minhas atividades no dia de forma normal, como se eu não tivesse ouvido aquilo na igreja, como considerando aquilo como algo da minha própria cabeça, como pensamentos meus, e não levando a sério de que era o Espírito de Deus que havia me despertado para jejuar naquela semana. Pois é, meus queridos, pois é, minhas queridas, quando nós ouvimos a voz de Deus e não a obedecemos, com certeza haverá duras consequências para que eu e você possamos passar por elas. Eu estava na casa de um conhecido, quando naquela época eu tinha um Nokia Asha, era algo assim, 510 na época, celular muito bom inclusive. O meu celular começou a tocar, e quando ele começou a tocar, era a minha própria irmã me ligando. E ela me ligando, e eu peguei o celular e atendi. Quando eu atendi, ela me chamou: Alex, corre aqui, porque a vizinha fulana de tal está endemoniada.
e está aqui dentro de casa e você precisa expulsar esse demônio. Na minha casa, somente eu estava servindo a Deus no momento, só eu estava firme na presença do Senhor Jesus. E do lugar que eu estava até a minha casa não era muito longe, não dava direito 1000 metros. E esses quase 1000 metros se tornaram, de modo figurado, 5000 metros de distância. Porque eu saí desse lugar que eu estava, com a minha consciência pesada, dizendo: e agora, meu Deus, o Senhor falou comigo, eu não te obedeci, eu não jejuei, eu não me preparei, e da forma que o Senhor falou, aconteceu, porém, por eu ter desobedecido, o Senhor levou a vizinha para dentro da minha casa, e agora eu tenho que chegar lá. E sabe quando você quer tentar negociar com o Espírito Santo: por favor, me perdoe, foi só dessa vez. E do lugar que eu estava para casa, para minha casa, a casa de mãe, como a gente chama na Bahia, maninha, para casa de maninha, durou exatamente quase meia hora. Eu ia dando um passo e conversando com Deus: Senhor, tenha misericórdia do teu servo. Eu ia dando outro passo e conversando com Deus: Senhor, me ajude. E eu não tinha, irmãos, eu não tinha, queridos, ninguém para chamar. Eu não conhecia, lembra? Eu era novo convertido, então não tinha muita intimidade, não tinha muito conhecimento. Eu não tinha ninguém com quem contar para me tirar daquela situação. Então, por eu ter desobedecido, Deus me encurralou. E isto aconteceu para que eu nunca mais viesse a desobedecer a voz de Deus e pensar que quando Ele estiver falando comigo, que esta voz é simplesmente um pensamento da minha cabeça. Não. Neste vídeo, eu quero, através deste testemunho, poder alertar você, porque Deus fala com seus servos na terra. O Espírito Santo ainda nos alerta de coisas que não aconteceram, mas que vão acontecer. E quando obedecemos, é melhor obedecermos. Já pensou? Será que você teve alguma experiência parecida? Eu desobedeci. Eu pensei que era uma voz da minha cabeça e paguei um alto preço. Não foi fácil, mas aprendi que não devemos, nunca jamais, deixar de obedecer à voz de Deus. Você passou por algo semelhante? Você passou por alguma experiência que tem alguma coisa a ver com isso que eu estou a comentar aqui? Deixe aqui nos comentários uma experiência que você teve com Deus, que te marcou. E se você ainda não se inscreveu, se inscreva, ative o sininho, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. E logo eu volto aqui trazendo a parte 2 dessa história e deste acontecimento. Um abraço grande no seu coração.